Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Entendemos que é nosso papel, é nossa função proclamar a Cristo, revelar o reino, falar da justiça e viver a justiça de Deus, manifestar suas virtudes diante dos homens. Logo no início da igreja, os apóstolos foram proibidos de falar e de pregar acerca de Cristo. E nós temos sido proibidos? É essa questão que nós precisamos pensar. Lá em Atos 4, do 18 ao 20, diz assim: chamando-os, isto é, a Pedro e João, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Hoje na maioria de nós, ou pelo menos nos países que vivemos, não somos proibidos falar de Cristo. Mas temos deixado de falar de Cristo? Ou o que nós temos proclamado, pensando que é falando, proclamando a Cristo, na realidade o que nós estamos fazendo é proclamar a nossa religião, falar de uma religiosidade, falar de dogmas, falar de mandamentos, falar de uma percepção religiosa e de uma perspectiva religiosa que não tem nada a ver com o que Deus planejou, com o propósito, com o nosso papel, quando compreendemos que somos filhos de Deus, filhos do reino. Nós precisamos entender essas coisas. Primeiro que não estamos aqui para falar nem propagar uma religião. A questão que muitas vezes vivemos é uma religiosidade e não traduz aquilo que seja a vontade de Deus. Por isso precisamos refletir a nossa motivação e a razão pela qual fazemos as coisas. Estamos formando prosélitos, ou seja, convertendo pessoas à nossa religião. O que queremos é converter as pessoas à nossa religião, ou o que queremos é que conheçam a Cristo. Podemos não ser proibidos, mas temos deixado de falar daquilo que é a vontade de Deus, seu plano, porque não conhecemos. Precisamos conhecer. Não tem como viver a vontade de Deus numa perspectiva só teórica, só de ensino, mas que não traduza uma experiência pessoal, vivida na presença de Deus, conhecer da sua vontade, do seu querer, conhecer da vida, ter da vida de Deus, compreender que somos um poço que gera água, que alimenta, que sacia a sede. Precisamos entender essas coisas. São duas coisas totalmente diferentes. Vivemos dogmas, vivemos religião quando achamos que o exterior é importante, quando achamos que a obediência a mandamentos é importante, que certas práticas e aparências são importantes. E isso não é importante. Precisamos entender essas coisas. E nós precisamos colocar o nosso coração, sim, no conhecer o Pai. Buscar da sua vontade, do seu querer. Pois, quando buscamos com o intuito de ter as nossas necessidades atendidas, ou acharmos que Deus existe para resolver os nossos problemas, para atender os nossos desejos, e por prestarmos um serviço eficiente, um serviço que o agrada, a gente acha que ele tem a obrigação de nos salvar, de nos tirar das enrascadas, e não compreendemos que, na realidade, tudo que passamos, tudo que enfrentamos, o nosso papel é proclamarmos a Cristo, é revelarmos Cristo, é falarmos do que conhecemos e do que experimentamos. Temos e precisamos entender que necessitamos conhecer Deus, conhecer na sua vontade, conhecer o Pai, por meio de Cristo Jesus, pois Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai, ao conhecimento da sua vontade. Temos que entender uma coisa muito importante,
A vida eterna está no conhecer o Pai, e no conhecer a Jesus Cristo como o seu enviado, como aquele que morreu e se ofertou em nosso favor. Essa é a verdadeira vida, esse é o verdadeiro propósito de Deus, que o conheçamos. E ao conhecermos dessa vontade, não deixemos de falar disto. E falar sobre Cristo, falar sobre o conhecimento de Deus, é algo que expressamos não só em palavras, mas em atitudes, em ações que traduzem o conhecimento das suas virtudes. Precisamos compreender isso. Precisamos entender que obediência a mandamentos não se trata simplesmente de regras que são cumpridas, mas de entendermos a essência do conhecimento do Pai, conhecer da sua vontade, conhecer a Ele. Entender das suas virtudes, experimentar dessas virtudes, reconhecer o seu operar em nossas vidas, a sua misericórdia, a sua graça que nos conduz ao entendimento e ao conhecimento. Ela nos educa. E o Espírito que é derramado abundantemente em nossas vidas, derrama do amor do Pai, derrama da graça do Pai, da sua misericórdia, para que nós a expressemos diante das pessoas. É disso que trata o reino de Deus. E é disso que nós não podemos deixar de falar, do amor, da misericórdia, da graça, da justiça de Deus. Somos chamados, como filhos, para revelarmos o Pai ao mundo. E disto nós não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de proclamar. Não tem talvez ninguém nos proibindo. Mas por não conhecermos, nós não falamos da maneira como precisa ser falado. Expressado e manifesto ao mundo. Seja nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos encontros de família. Para expressarmos o amor de Deus, o cuidado uns pelos outros, que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer e entender isso, deixarmos a nossa religiosidade de lado, deixarmos a nossa religiosidade para trás, as nossas práticas segundo o interesse humano, segundo a vontade, para proclamarmos Cristo ao mundo. Somos filhos, chamados para sermos filhos e falarmos do amor e manifestarmos o amor do Pai. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas, honrarmos o nome de nosso Deus, vivendo como um filho diante dele. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e revelar o Pai ao mundo. Pois nós estamos aqui para revelarmos como família, como corpo, Cristo ao mundo. Tornarmos visível tudo aquilo que Ele é, e isto por meio das nossas vidas, das ações que realizamos, para que Ele seja visto e glorificado em nós. Que o Senhor possa nos conduzir nesse entendimento, no crescimento, na compreensão da sua vontade e o revelarmos ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. E meu querido, se você tem ouvido, tem gostado, curta. Dê um likezinho aí. Se não tem gostado, não tem problema, põe não gostei. E isso é normal, não tem problema nenhum. Mas para que a gente possa crescer, compreender a vontade de Deus. Compartilhe isso com seus amigos, com seus irmãos, se você tem aprendido e crescido na graça e no conhecimento do Pai. Seja a expressão do Pai no mundo e ajude outros nessa jornada. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.